Oi, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma Pastoral Viva a Esperança. Eu quero ler com você Mateus capítulo 22, do versículo 34 até o versículo 40, que diz o seguinte: Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Certa vez, enquanto eu meditava nesse texto, eu me lembrei de uma frase que eu vi no site de uma igreja. E essa frase dizia o seguinte: pessoas precisam de Deus, pessoas precisam de pessoas. Pessoas precisam de Deus, pessoas precisam de pessoas. E eu creio que essa frase tem tudo a ver com esse mandamento dito por Jesus aqui para o fariseu, né? Jesus está sendo questionado por um fariseu que pergunta para ele qual é o maior mandamento. E Jesus fala para ele qual é esse mandamento, esse texto muito conhecido por todos nós. E o primeiro e principal, primordial, o mandamento mais importante é esse: amar a Deus, amar o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. O que quer dizer isso? Quer dizer amar a Deus com a integralidade do seu ser. Amar a Deus sobre todas as coisas. Adorar a Deus. Ter Deus como a sua finalidade de vida, né? Deus não é um meio para que a gente alcance os nossos objetivos. Na verdade, se você alcançou Deus, você chegou aonde você poderia chegar de mais alto na sua vida. Não existe nada além de Deus. Então, amar a Deus sobre todas as coisas é um mandamento, mas também é uma demonstração de uma necessidade humana. Por quê? Porque pessoas precisam de Deus. Nós fomos feitos para a glória de Deus. Quando Deus cria todas as coisas, em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, e depois ele cria o primeiro casal, a sua imagem e semelhança, ele coloca esse casal em um jardim e diz a Bíblia que todos os dias Deus ia lá visitar esse primeiro casal, os nossos primeiros pais. Então significa que a presença de Deus ela é fundamental para o nosso desenvolvimento. Pessoas precisam de Deus. Pessoas precisam de Deus porque Ele é o doador da vida. Pessoas precisam de Deus porque é Ele que nos dá o ar que nós respiramos. Atos 17, 28 vai dizer que em Cristo nós vivemos, nos movemos e existimos. Ou seja, Deus é a plataforma onde a vida acontece. Pessoas precisam de Deus. Por isso nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. Nós precisamos amar a Deus, como o ser que nos criou, aquele que nos deu a vida e que nos mantém todos os dias. Aliás, você pode até achar que você não é religioso, religiosa, você pode não frequentar a igreja, não gostar de pastor, uma série de coisas, mas algum Deus você adora, algum Deus toma conta do seu coração. Se não é o Deus das Escrituras Sagradas, algum outro Deus está sendo entronizado no seu coração. Essa é uma realidade. Aliás, quando nós rompemos com Deus no jardim, quando nós nos afastamos de Deus, o nosso anseio de adoração continuou. Por isso tantos deuses, por isso tantas religiões. Só no hinduísmo mais de 33 milhões de deuses. Então nós estamos em busca de alguma coisa, e se nós não buscarmos o Deus que é capaz de preencher essa lacuna, esse vazio, nós vamos viver a vida tentando preenchê-lo de alguma forma. Outros deuses tomarão esse lugar. Pode ser o nosso trabalho, pode ser a nossa família, podem ser os nossos títulos, o nosso estudo, enfim, tantas outras coisas que podem ser adoradas por nós no lugar de Deus. Mas o fato é que pessoas precisam de Deus, por isso nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa força, nosso entendimento, ou seja, com a integralidade do nosso ser, nós precisamos adorar e amar esse Deus. Mas Jesus fala que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E eu gosto muito de ouvir o pastor Antônio Carlos Costa dizer o seguinte: não existe um terceiro mandamento de que eu e você precisamos nos amar primeiro, porque Jesus dá como certo o nosso amor por nós mesmos. Via de regra, quando está tudo bem, quando não há nenhum tipo de problema psicológico ou coisa do tipo, nós somos apaixonados por nós mesmos, nós lutamos por nós mesmos, nós nos amamos muito.
E Jesus fala que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, porque ele dá como líquido e certo o fato de nós amarmos a nós mesmos. E o mandamento de amar o próximo como a nós mesmos, ele é também uma constatação daquela frase, né? Pessoas precisam de pessoas. Nós devemos amar uns aos outros porque nós fomos feitos para comunhão, nós fomos feitos para dividirmos vida uns com os outros, partilharmos aquilo que nós temos e somos uns com os outros. Quando Deus cria todas as coisas lá no comecinho do livro do Gênesis, nós vemos que ele cria em primeiro lugar o homem, e o homem está só. E quando o homem olha para toda a criação, ele se depara com uma situação muito complicada, porque ele olha para Deus e vê Deus como um totalmente outro. Apesar de Deus ter compartilhado com ele a sua imagem e semelhança, ele é Deus, ele é o Criador, ele é o Todo-Poderoso, ele está muito acima do homem. E quando o homem olha para toda a criação, ele vê seres que estão abaixo dele. Ele vê seres, e toda a criação, seres animais, plantas, a natureza, tudo isso foi criado, e na verdade tudo isso foi criado como um berço para que no final de tudo Deus colocasse o homem ali para cuidar de todas essas coisas. Mas ele olha para toda a criação e não vê nada que lhe corresponda, nada que seja igual a ele. E por isso Deus mesmo fala, não é bom que o homem fique só, e aí do homem ele cria a mulher, ou seja, uma igual, uma que é igual ao homem, que lhe corresponde, porque pessoas precisam de pessoas. Deus é suficiente nas nossas vidas? Claro que é. Deus é capaz de suprir todas as nossas necessidades? Claro que é. Mas quis Deus que nós andássemos com outras pessoas. Quis Deus que nós nos relacionássemos com os nossos iguais. Faz parte da sua vontade. Ele nos criou seres comunitários e nós só conseguimos nos completar no outro. Nós só conseguimos ser humanidade de fato com o outro. Ninguém vive bem sozinho, ninguém vive bem solitariamente. Porque pessoas precisam de pessoas. Pessoas precisam de pessoas porque a vida é dura, curta e incerta, porque as lutas todos os dias exigem de nós uma energia que muitas vezes nos falta. E a caminhada em conjunto, a caminhada comunitária, ouvir palavras de outras pessoas nos ajuda a que a gente possa prosseguir nessa jornada. E nós também temos a oportunidade de ser bênção na vida de outras pessoas. Nós também temos a oportunidade de socorrer os nossos irmãos e irmãs nos momentos que eles precisam. Porque pessoas precisam de pessoas. A minha oração é para que a gente consiga compreender essa realidade. Pessoas precisam de Deus, pessoas precisam de pessoas. Isso deve nos impulsionar pelo menos em duas direções. Primeiro, na direção de Deus. Primeiro, na direção de entregar a nossa vida de fato a Deus, de nós glorificarmos a Deus com a nossa trajetória, que as nossas atitudes sejam atitudes que façam o coração de Deus se alegrar conosco. É nós adorarmos a Deus e colocarmos Ele no trono da nossa vida. Como eu disse, não como um meio para atingir as nossas metas, mas como fim. A glória de Deus ser o fim, né, ser o objetivo último de todas as nossas ações, de toda a nossa vida, de toda a nossa vivência. Então, que o nosso movimento na direção de Deus seja um movimento de entrega absoluta, que não haja espaços na nossa vida que a gente não entregue para Ele, que nós o adoremos como Deus e Senhor da nossa vida. E Ele é tão bom que Ele decide se relacionar conosco como um pai se relaciona com seus filhos. Então nós vamos chegar a Ele como Deus, que nós amamos sobre todas as coisas, e Ele vai nos abraçar como um pai abraça os seus filhos. Mas um outro movimento deve acontecer. Nós precisamos ir na direção do outro. Nós não devemos nos isolar, nós não devemos tentar nos fechar no nosso próprio mundo. Existem outras pessoas à nossa volta, outros irmãos e irmãs, seres humanos feitos à imagem e semelhança de Deus, e nós devemos exercitar a nossa solidariedade, o nosso amor, o nosso senso comunitário. Nós precisamos ir na direção do outro. Então a minha oração é para que você e eu possamos ir na direção de Deus e na direção do outro. Que não haja pessoas solitárias à nossa volta. Aliás, se todos nós cumprirmos o mandamento de amar uns aos outros, todo mundo vai ser amado no final das contas. Não vai sobrar ninguém sem amor. E aí nós vamos viver num mundo muito melhor. Então que a gente olhe para Deus,
que nós entreguemos a nossa vida ao Senhor, que a gente ame a Deus com todo o nosso ser, com toda a integralidade da nossa vida e que a gente olhe para o próximo como nós olhamos para nós mesmos, com amor, que nós possamos nos entregar a Deus e nos entregar ao outro para glorificar a Deus. Essa é a minha oração e eu espero que seja a sua oração também. Que Deus te abençoe e até a próxima pastoral, se Deus quiser.